Vindas. Constatada a existência de quórum, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 9ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, em 1 de abril de 2026. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 8ª sessão ordinária da Câmara do primeiro período legislativo do ano de 2026. Ao 25º dia do mês de março do ano de 2026, às 16 horas, a presidente Marcilene Alexandre abre a 8ª sessão ordinária, saudando a todos, dando-lhes boas-vindas à plateia, aos funcionários desta casa, aos colegas vereadores e ouvintes presentes das redes sociais. Em seguida, constatada a existência de quórum, estando presentes os seguintes vereadores: Marcilene Alexandre de Souza Josué, presidente; Cícero Ferreira Eduardo; José Silvio Gonçalves Diniz Neto; José Valderi Dias Dantas; Francisco José dos Santos; Renato dos Santos e Rosineide Barbosa de Souza. A excelentíssima presidente solicita que a secretária realize a leitura da ata anterior. Não havendo nenhuma manifestação contrária, é declarada aprovada a referida ata. Em ato contínuo, a presidente declara aberta a fase expediente do dia, solicitando ao assessor jurídico que proceda à leitura das correspondências recebidas. O assessor jurídico inicia lendo a mensagem de número 008/2026, que tem a autoria o Poder Executivo e trata do pagamento de multa de trânsito pelo condutor que a causou. Em seguida, lê a indicação número 029/2026, de autoria do vereador José Valderi, que solicita que seja ofertado aos professores e demais educadores um curso sobre o novo Estatuto da Criança e do Adolescente, SA Digital. A indicação de número 030/2026, também de autoria do vereador José Valderi, reivindica que seja oficiado o prefeito ou órgãos competentes para que oriente os comerciantes a não permitirem que seus clientes estacionem obstruindo o trânsito. Indicação número 031/2026, de autoria do vereador Dr. Valderi, que pede à gestão que cobre mais a operação tapa-buracos na rodovia 151. Indicação número 032/2026, de autoria do vereador Francisco José dos Santos, que solicita reparo nas estradas dos sítios Sítio Pedra, Sítio Marco, Sítio Trapiá e Sítio Capoeira Grande. Indicação número 033/2026, de autoria da vereadora Rosineide Barbosa, que pede a construção de uma passagem molhada na rua Renê Sarmento. Indicação número 034/2026, de autoria da vereadora Rosineide Barbosa, que pede que seja construída uma passagem molhada próximo à casa do senhor Aquiles. Indicação número 035/2026, de autoria da vereadora Rosineide Barbosa, solicita que seja feita manutenção e limpeza da parede do açude grande no sítio Serrote. Indicação número 036/2026, de autoria da vereadora Marcilene, pede reposição de lâmpadas no poste que fica próximo à casa de seu Joca, no sítio Varelo. Indicação número 037/2026, de autoria da vereadora Rosineide Barbosa, pede que seja colocado um braço com lâmpada no poste que fica próximo à casa de Reginaldo, no sítio Serrote. Em ato contínuo, a presidente concede a palavra aos vereadores inscritos,
O vereador Silvio Diniz faz uma indicação verbal falando da problemática dos cachorros abandonados e sugere que busque-se ajuda em outros municípios para estabelecer parcerias que possam solucionar o problema. Citou ainda o município de Icó. Faz outra indicação pedindo que a doutora Débora atenda no PSF Canaúna. Na terceira indicação, solicita que seja feita a limpeza na parede do açude grande do sítio Serrote. Com a palavra, o vereador Francisco José dos Santos, que faz uma indicação verbal pedindo a limpeza do campinho da antiga lavanderia. Em seguida, reforça as palavras do vereador Silvio Diniz no tocante à problemática dos animais abandonados. Pede ainda melhorias na estrada do sítio Trapiá. Em ato contínuo, o vereador José Valderi saúda a todos e faz algumas indicações verbais. Pede que a Secretaria de Educação oferte aos professores e demais profissionais da educação uma capacitação ou curso sobre os SEA Digital. Pede também que órgãos competentes regulamentem os espaços públicos. Pede ainda que se agilize a operação tapa-buracos. Em ato contínuo, o vereador Cícero Ferreira Duarte reforça o pedido de manutenção à limpeza do açude do sítio Serrote. Em seguida, pede agilidade no conserto da bomba que abastece o sítio novo e pede também a reposição das lâmpadas nos postes da capela do sítio Santa Bárbara. Com a palavra, a vereadora Rosineide Barbosa pede que seja construída uma passagem molhada na rua Renê Sarmento e uma outra passagem molhada na frente da casa do senhor Aquiles. Solicita também que seja colocado um braço com lâmpada no poste próximo à casa de Reginaldo, no sítio Serrote. Em seguida, pede que se conserte a parede do açude do Serrote e do açude do sítio Zé Vieira. Acrescenta ainda que seja utilizado material de melhor qualidade, como pissarra ou entulho de construção. Em seguida, solicita que seja retirado parte da pasta que se encontra nos açudes citados, a fim de se evitar a obstrução dos sagradores. Em ato contínuo, a vereadora Marcilene pede que seja feita a reposição de lâmpadas no sítio Varelo e declara aberta a fase de explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Francisco José dos Santos inicia-se solidarizando com as famílias enlutadas. Em seguida, parabeniza os alunos da escola Dr. Jarismar, que ganharam medalhas na Olimpíada de Química, e lamenta que estes não tenham ido até Fortaleza para participar do evento de premiação. O vereador Francisco José dos Santos fala ainda do posto de saúde do sítio Bananeira e acrescenta que, em conversa com a secretária de saúde, esta afirmou que já está tudo pronto para funcionamento. Aguarda apenas a nomeação do servidor concursado. Em ato contínuo, o vereador Cícero Ferreira Duarte, após fazer algumas saudações, se solidariza com as famílias enlutadas e, em seguida, fala das demandas recebidas por mais sessões itinerantes em outras comunidades. Em ato contínuo, a vereadora Rosineide Barbosa expressa votos de pesar às famílias enlutadas. Parabeniza alguns aniversariantes, parabeniza também a escola Dr. Jarismar, o núcleo gestor da referida escola, os professores envolvidos e os 9 alunos que receberam medalhas nas Olimpíadas de Química. Junho. Lamenta que estes não tenham ido até a Assembleia Legislativa do Ceará. Fala ainda da problemática dos cachorros abandonados. Pede ainda que se faça algo para melhorar
a estrada do sítio Bananeira. Em ato contínuo, o vereador José Valderi se solidariza com as famílias enlutadas e, em seguida, parabeniza as agentes de saúde que entregam cartões do SUS nas suas comunidades. Em seguida, sugere uma audiência pública para discutir a problemática dos cachorros abandonados. Fala ainda da abertura do posto do sítio Bananeira e pede a contratação de um médico para atender a população do sítio Serrote. Em seguida, parabeniza os alunos da Escola Dr. Jarismar pelo excelente desempenho das Olimpíadas de Química Júnior e estende felicitações ao núcleo gestor e professores envolvidos. Em ato contínuo, a vereadora Marcilene Alexandre se solidariza com as famílias enlutadas. Parabeniza a escola, núcleo gestor, professores e alunos da Escola Dr. Jarismar. Em seguida, afirma que haverá mais algumas sessões itinerantes e, em seguida, fala da indicação já feita de um médico pediatra e ressalta a importância desta ação. Parabeniza a gestão por já ter atendido sua indicação. Após falar também da problemática dos cachorros abandonados, convida a todos para a próxima sessão e, sem mais a acrescentar, encerra a sessão. E Palmirim, 25 de março de 2026. Após a leitura da ata, o vereador que desejar fazer alguma observação sobre a ata, por favor, se manifestar. Presidente, só para retificar aí a questão que foi falada do posto de saúde do sítio Serrote, não do sítio Bananeira, na minha fala. Presidente, e também quando eu me refiro ao, não sei, quebrou agora, né? Do açude, né? A parede do açude, eu só me refiro do açude do sítio Serrote, que o do sítio Zé Vieira foi feito, viu? Declaro aprovada. Declaro aberta a fase de expediente do dia. Solicito ao assessor jurídico que proceda à leitura das correspondências recebidas. Excelentíssima senhora presidente, diletos vereadores do Poder Legislativo Municipal, a todos que nos assistem, nos escutam pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Palmirim, aos galerianos aqui presentes, pessoal do amigo Jônio Trigueiro, pastor Ricardo, muito boa tarde. Projeto de resolução número 02/2026, de 11 de março de 2026, ementa, altera a resolução 01/2024, de 4 de abril de 2024, para incluir no anexo 1 o cargo efetivo de digitador, regularizando a omissão legislativa em relação a servidor de carreira aprovado em concurso público e para alterar a simbologia e os vencimentos dos cargos constantes no anexo 2 e da outras providências. E aqui seguem 7 artigos, mais justificativa, mais impacto financeiro orçamentário. Indicação número 038/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja feito o calçamento da ladeira grande do sítio Zé Vieira, que fica entre NEM e José-Si. Ademais, que essa indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Walter Brasil Gouveia, vereador. Indicação número 039/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja construída uma coberta nas proximidades da Praça Oswaldo Ademar Barbosa, objetivando servir de guarita para os estudantes que ali esperam o transporte diariamente expostos ao sol e chuva. Ademais, existe também uma grande quantidade de pessoas que diariamente esperam o ônibus Guanabara para se deslocarem a outras cidades. Ademais,
que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. José Valderi Dias Dantas, vereador. Indicação número 40/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal e o seu departamento competente para que sejam construídas lombadas na Rua das Flores. Ademais, existe também uma grande quantidade de pessoas que diariamente esperam ônibus. Não, aqui repetiu. Ademais, que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Rosineide Barbosa de Souza, vereadora. Indicação 041/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado a excelentíssimo prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja feito o reboco do muro da UBS da sede, pois as paredes externas então estão em parte com os tijolos à mostra. Ademais, que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Rosineide Barbosa de Souza, vereadora. Indicação número 042/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal e o seu departamento competente para que mantenha abertos e limpos os banheiros da Praça Oswaldo Ademar Barbosa, pois é de serventia para a população que ali espera transportes para viajarem. Ademais, que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Francisco José dos Santos, vereador. Por enquanto é só, presidente. Nesse momento, concedo a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Pequeno Trapiá. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde, assessores de imprensa que aqui se encontra. Pastor Ricardo, nosso secretário doutor Júnior. Senhora presidente, a minha indicação de hoje é referente ao banheiro ali da praça, popularmente conhecido dos taxistas. O pessoal do Guanabara, quando chega, quer usar aquele banheiro, geralmente está fechado. Hoje mesmo, populares me ligaram pedindo para que tomasse as providências, pois o ônibus da Guanabara hoje parou, pessoa querendo usar o banheiro com criança, o banheiro fechado. Então pediu o setor competente que coloque uma pessoa lá para manter o banheiro aberto, organizado, limpo, para servir a população. Obrigado, senhor presidente. Vereador Silvio Diniz. Boa tarde a todos, senhora presidente, nobres colegas vereadores. Senhora presidente, não é uma indicação, é só assim, uma solicitação para que a presidência possa cobrar da gestão alguma resposta aos nossos requerimentos. Porque a gente faz um requerimento, é votado, aprovado e a gestão não dá nenhum retorno à Câmara. Então eu queria pedir que a senhora pudesse cobrar algum retorno por parte da gestão, já que o intuito dos requerimentos é que haja uma resposta por parte dela. Satisfeito. Vereador doutor Valderi. Senhora presidente, senhores e senhoras colegas vereadoras e vereadores, plateia aqui presente, na qual saúdo no nome do nosso amigo e procurador adjunto do município João Trigueiro, população que nos assiste. Senhora presidente, nossa indicação hoje é no sentido de que seja construída ali nas proximidades da Praça Oswaldo Ademar Barbosa, que outrora já houve inclusive um projeto ali de que seria feito um local apropriado para os táxis, né, com coberta. Inclusive, na minha visão, aquela coberta para os táxis poderia ser aproveitada por toda a população que ali necessita. De início, muito cedo, temos os alunos que vão para as cidades de Cajazeiras, né, esperando ônibus. Nesse período invernoso, uma grande quantidade de chuva, ficam procurando locais para se abrigarem. Quando não, no tempo seco, é a questão do sol. Então, assim, que a gestão municipal possa fazer uma estrutura ali, uma espécie de guarita, para que esses alunos possam esperar. O pessoal também que espera o ônibus, né, diuturnamente ali, tanto de meio-dia como à noite, para viajar o ônibus da Guanabara, que eles possam ter um local apropriado para que possam esperar, evitando sol e chuva, né? E também aproveitando, vereador Pequeno,
outras pessoas também, a sua indicação, muito bem proveitosa, também já tinham falado sobre isso, e uma sugestão, vereadora Rosineide, que eu tinha dado faça uma cópia da chave e deixe com o Naldinho, que abre de manhã, tarde, noite, madrugada, né? Porque o banheiro fica ali, eu acho que a chave fica com sem terra cuida muito bem, mas não fica o dia todo, né? Então que ou coloque alguém para ficar fazendo essa gestão desses banheiros, ou que pelo menos façam cópias das chaves para que possa ter alguém lá porque é isso que se usa na prática nos grandes centros, né? Os banheiros dos quiosques são geridos pelo dono do responsável do quiosque, ou seja, se você vai comprar alguma coisa, vai utilizar aquele local, você vai lá, pega a chave, abre, utiliza o banheiro, depois tranca e devolve. Então, assim, para que possam todos utilizarem, porque o objetivo é justamente esse, né? O banheiro na praça pública, é para que a população possa utilizar da melhor forma possível. Para o momento, são essas minhas palavras, senhora presidente. Vereadora Rosineide. Boa tarde, senhora presidente, mais colegas vereadores, plateia aqui presente. Gostaria de cumprimentar, né, o Ricardo Soares, da TV Diário do Sertão, que está aqui conosco acompanhando a nossa sessão, demais ouvintes que nos assistem através dos canais desta casa e da Rádio Acabam. Minhas indicações, né? A gente sabe que ali na Rua das Flores, há muito tempo, os moradores vêm pedindo, e a gente também vê a necessidade que sejam construídas lombadas, né? Quando foi passado o asfalto ali, algumas lombadas que ali existiam, praticamente deixaram de existir. Nós sabemos ali que o Esquina Bar é um local bastante perigoso, né? Porque bastante movimentado, e ali, principalmente no final de semana, tem muita gente, carros e motos transitam ali em velocidade, e também até ali na praça, que ali próximo à casa de Tonha, né? Também há necessidade, tem duas mãos, mas muita gente anda pela mão contrária, e eu mesma já presenciei quase, né, que acontece acidente. Então, eu peço encarecidamente que sejam feitos, né, lombadas ali naquela rua. E a outra é com relação ao muro da UBS aqui da sede, né? Nós sabemos que está bastante deteriorado, preciso ser feito reboco. Na parte de trás, né, ali na Rua Mãe Preta, está totalmente, os tijolos estão totalmente, né, descoberto a amostra, então é preciso, né, que se faça o reboco antes que caia ou que aconteça, né, algo pior. Então, para o momento, são essas minhas palavras, presidente. Declaro aberto a ordem do dia. Na ordem do dia, coloco em pauta, em primeira votação, o projeto de lei de número 3 de 2026, de autoria do Legislativo Municipal. Denomina de SEI de Educação Infantil a SEI Luzanira Ferreira de Freitas, o equipamento público de educação infantil, atualmente em fase de construção, localizada no bairro Vila São José, no município de Palmirim, e da outras providências. Solicito o assessor jurídico que faça a leitura do parecer competente. Não é a segunda votação, não, desse aí? Oi? Agora que nós vamos ler o parecer. Comissão de Justiça e Redação, parecer o projeto de lei do Legislativo, número 002/2026. Relator, vereador José Valderi Dias Dantas. Matéria: projeto de lei do Legislativo que denomina o Centro de Educação Infantil SEI Luzanira Ferreira de Freitas, o equipamento público de educação infantil, atualmente em fase de construção, localizado no bairro Vila São José, no município de Palmirim, e da outras providências. Autoria: vereadora Marcelina Alexandre de Souza Josué. Ementa: Direito Constitucional, Direito Municipal e Processo Legislativo. Projeto de lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre denominação de próprio público municipal. Matéria de interesse local. Competência legislativa do município e iniciativa concorrente de vereador. Homenagem à pessoa falecida.
inexistência de vício de iniciativa, legalidade ou inconstitucionalidade, técnica legislativa adequada, com ressalva de correção material na numeração da proposta. Parecer favorável à tramitação e aprovação. Vem a análise desta Comissão de Justiça e Redação o projeto de lei do Legislativo, constante de autoria da vereadora Marcelena Alexandre Souza Josué, que objetiva denominar como Centro de Educação Infantil CEI Luzanira Ferreira de Freitas, o equipamento público de educação infantil em fase de construção no bairro Vila São José, no município de Palmirim. A proposição dispõe ainda que o Poder Executivo providenciará a confecção e instalação de placa indicativa, bem como promoverá as comunicações necessárias aos órgãos oficiais, concessionárias de serviços públicos e aos Correios para atualização cadastral e estabelece que as despesas correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Na justificativa, a autora sustenta que a homenagem busca preservar a memória de Luzanira Ferreira de Freitas, falecida em 30 de julho de 2014, destacando sua relevância social, familiar e comunitária para o município de Palmirim. É o relatório. Análise e fundamentação jurídica. Compete a esta comissão pronunciar-se sobre os aspectos constitucional, legal, regimental, jurídico e de técnica legislativa das proposições submetidas à Câmara Municipal. O regimento interno é expresso ao dispor que compete especificamente às comissões permanentes, além de outras atribuições previstas no regimento, a de Justiça e Redação, dá parecer sobre o aspecto constitucional, legal, regimental, jurídico e técnica legislativa de todas as proposições e questões a elas submetidas. Também o regimento estabelece, no artigo 68, que a distribuição das proposituras se dará conforme a pertinência da matéria, sendo que todas as proposições, salvo as exceções previstas neste regimento, serão encaminhadas à Comissão de Justiça e Redação. Sob o prisma da competência legislativa, a matéria é manifestamente municipal. A Lei Orgânica de Palmirim prevê que, artigo 4º, ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao interesse e ao bem-estar social de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições: legislar sobre assunto de seu peculiar interesse. No mesmo sentido, o próprio projeto de lei foi apresentado com fundamento no artigo 36(1) da Constituição Federal, e ao afirmar que a Câmara Municipal atua com fulcro no artigo 36(1) da Constituição Federal da República. Além disso, o regimento interno atribui ao plenário a competência para deliberar sobre denominação de próprios bairros, vias e logradouros, o que confirma a inserção do tema no âmbito das atribuições legislativas desta Casa. Quanto à iniciativa, não se identifica vício formal. A Lei Orgânica dispõe de forma clara que a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica. Como a proposição foi apresentada por vereadora, em matéria não reservada à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, a deflagração do processo legislativo mostra-se formal e válida. No plano material, o projeto também não afronta a Lei Orgânica do município. Isso porque a Lei Orgânica veda apenas a atribuição de nome de pessoa viva a bens e serviços públicos ao estabelecer que, artigo 150, o município não poderá dar nome de pessoas vivas a bens e serviços públicos de qualquer natureza. No caso concreto, a própria justificativa informa que a homenageada senhora Luzanira Ferreira de Freitas nasceu em 17 de outubro de 1932 e faleceu em 30 de julho de 2014, afastando qualquer ofensa à vedação orgânica. A finalidade pública da proposição também se revela legítima, pois a denominação de equipamento público municipal constitui ato normativo de identificação oficial do bem público e de preservação da memória local, em harmonia com o interesse público e com a autonomia legislativa municipal. No tocante à técnica legislativa, o projeto observa em linhas gerais os requisitos regimentais mínimos. O regimento interno determina que os projetos de lei devem ser precedidos de títulos enunciativos de seu objeto, escritos em dispositivos numerados, concisos, claros, e acompanhados de justificativa ou exposição de motivos. A proposição anexada contém ementa indicativo do objeto, artigos numerados, cláusula de vigência, previsão de execução administrativa e justificativa formal, mostrando-se adequada sob o ponto de vista estrutural. Diante deste quadro, conclui-se que o projeto é constitucional, legal, regimentalmente admissível e juridicamente apto à apreciação plenária. Voto do relator e conclusão da comissão. Ante o exposto, considerando que a matéria se insere na competência legislativa municipal, que a iniciativa parlamentar é legítima, que a homenagem recai sobre pessoa falecida e que não se verifica ofensa à lei orgânica ou ao regimento interno, voto favoravelmente à tramitação e aprovação do projeto de lei do Legislativo número 002/2026. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada na forma regimental, acompanha o voto do relator e opina por unanimidade pela aprovação da matéria nos seus aspectos constitucional, legal, regimental, jurídico e de técnica legislativa. De Palmirim, 25 de março de 2026,
José Valderi Dias Dantas, presidente e relator. Marcelina Alexandre de Souza Josué, vice-presidente. Walter Brasil Gouveia, membro. Está aberta a fase de discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Solicito aos vereadores que votem em seus terminais eletrônicos. Votação iniciada. Votação encerrada. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo de número 3/2026. Ainda na ordem do dia, coloco em pauta em primeira votação o projeto de lei de número 8/2026, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre o pagamento de multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas por condutores de veículo no Serviço Público Municipal e da outras providências. Solicito ao assessor jurídico que faça a leitura do parecer competente. Comissão de Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 008/2026. Relator, vereador Walter Brasil Gouveia. Ementa. Projeto de lei do Executivo. Dispõe sobre a responsabilidade e o ressarcimento ao erário municipal decorrente de multas de trânsito cometidas por condutores de veículos no Serviço Público Municipal. Análise de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e competência legislativa do município. Artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Concretização do direito de regresso da administração pública. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Observância ao devido processo legal e à ampla defesa. Adequação à Lei Complementar número 95/98. Inexistência de vícios materiais ou formais. Parecer pela aprovação. Relatório. Submete-se à apreciação desta Comissão Permanente de Justiça e Redação o projeto de lei número 08/2026, datado de 24 de março de 2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Wilson Alves de Freitas. A referida propositura dispõe sobre o pagamento de multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas por condutores de veículos do Serviço Público Municipal e da outras providências. Em sua mensagem número 008/2026, o chefe do Executivo justifica que a finalidade da norma é disciplinar a responsabilidade pelo pagamento de multas aplicadas a veículos oficiais, estabelecendo mecanismos para garantir o ressarcimento ao erário público, com esteio no artigo 257, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, e no entendimento consolidado dos Tribunais de Contas quanto à proteção do patrimônio público. A proposição foi lida em plenário e, em obediência às disposições do Regimento Interno da Câmara Municipal de Palmirim, distribuída a esta Comissão de Justiça e Redação para análise quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade técnica e legislativa. É o breve relatório, passa a opinar. Análise e fundamentação jurídica. A competência desta Comissão de Justiça e Redação é basilar no processo legislativo, cabendo-lhe manifestar-se sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa a todos os projetos que tramitam nesta Casa, antes da sua deliberação pelo plenário, da competência e da iniciativa legislativa. Ab initio, no que tange à competência legislativa, o projeto versa sobre matéria de interesse evidentemente local, coadunando-se perfeitamente com a outorga conferida aos municípios pela Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 30, que suscita, compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. No tocante à iniciativa, tratando-se de matéria que dispõe sobre regime jurídico de servidores públicos municipais e sobre organização administrativa, recuperação de valores ao erário, e surge a competência privativa do chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo, por simetria ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas A e C da Constituição Federal, bem como em estrita observância à lei orgânica do município de Palmirim. Portanto, não há vício de iniciativa formal. Da constitucionalidade material e do direito de regresso. No mérito, a propositura não é apenas constitucional, mas moralizadora e imperativa. O cerne do projeto de lei repousa na regulamentação do direito de regresso da administração pública, em face de seus agentes que, agindo com dolo ou culpa, negligência, imprudência ou imperícia, causam danos ao erário, neste caso, corporificado no pagamento de multas de trânsito. O texto constitucional é cristalino ao estabelecer a responsabilidade objetiva do Estado perante terceiros, mas resguarda, de forma indelével, o direito de regresso contra o servidor. Artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos de seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Na seara infraconstitucional, Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal 9503/97, em perfeita harmonia com o diploma maior, atribui a responsabilidade primária pelas infrações de direção àquele que efetivamente operava o veículo. Artigo 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo ou ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos à pessoa física ou jurídica expressamente mencionados neste artigo. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Desta feita, o projeto de lei 008/2026 atua como um regulamento local que instrumentaliza esta determinação federal, criando os mecanismos administrativos para que a Prefeitura de Ipaumirim identifique o condutor infrator e promova o desconto ou ressarcimento do valor pago aos órgãos de trânsito, impedindo o enriquecimento ilícito do servidor e o prejuízo injustificado aos cofres públicos. Da garantia do devido processo legal. É de extrema importância destacar e salutar a inserção do artigo 20 no texto do projeto, o qual garante a escorreita instauração de procedimento administrativo. Artigo 20. O procedimento de ressarcimento de que trata esta lei não exclui a possibilidade de instauração do devido processo legal para apuração de eventual responsabilidade administrativa, civil ou criminal do servidor público. Nenhum desconto em folha ou cobrança pode ser feito de maneira arbitrária. Ao prever o rito administrativo, o projeto de lei blinda-se contra inconstitucionalidades, garantindo aos servidores municipais o contraditório e a ampla defesa, consubstanciados no artigo 5º, inciso 54 e 55 da Carta Magna, da Técnica Legislativa. Por derradeiro, da análise perfunctória da estrutura do texto legal, constata-se que o projeto atende às regras de técnica legislativa ditadas pela Lei Complementar 95/98. A proposição está bem estruturada, possuindo ementa clara, articulação lógica e linguagem jurídica adequada, não demonstrando emendas redacionais por parte desta comissão. Voto do relator. Ante o exposto e fundamentado, conclui-se que o projeto de lei 008/2026 atende a todos os pressupostos formais e materiais de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. A proposição consubstancia o princípio da indisponibilidade do interesse público, garantindo a proteção do erário, sem descuidar das garantias constitucionais dos servidores públicos. Desta forma, não havendo óbitos legais, constitucionais ou regimentais, o voto deste relator é pela tramitação regular e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 008/2026 nos exatos termos que foi redigido. Decisão da comissão. A Comissão Permanente de Justiça e Redação, em reunião realizada nesta data, acompanha e aprova por unanimidade o voto do relator. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ipaumirim, 1º de abril de 2026, José Valderi Dias Dantas, vereador-presidente da comissão, Marcilene Alexandre Souza Josué, vereadora vice-presidente, e Walter Brasil Gouveia, vereador, relator e membro. Está aberta a fase de discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Solicito os vereadores que votem em seus terminais eletrônicos. Votação iniciada. Votação encerrada. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei do Executivo de número 008 de 2026. Eu quero aqui facultar a palavra, né? Foi feito um ofício à Câmara e eu quero facultar a palavra ao jovem Patrick Josué. Boa tarde a todos. Cumprimentar, né, todos os vereadores, em nome da presidente Marcilene Alexandre, agradecer pelo espaço. Em nome do meu colega João Vitor, colega de profissão, cumprimentar a plateia. Bom, minha solicitação desse espaço foi para apresentar para vocês um documentário, né, um projeto de um documentário que eu fiz aqui em Ipaumirim, né, que foi através de uma lei, a Lei Paulo Gustavo. Essa lei, né, que veio um recurso do governo federal para o município de Ipaumirim, né, e a gente concorreu a esse edital e fomos premiados, né, aqui no município. E aí a gente tinha que escolher um tema relevante para a história local, e a gente escolheu sobre a história de Doutor Arruda, né, que é de Massapé a Pedra, o nome, né, Doutor Arruda no imaginário popular, né, que Doutor Arruda nasceu na cidade de Massapé, tá certo? Então, essa lei foi aprovada, foi feita através do Senado, porque o Paulo Gustavo é um artista nacional, né,
fez trabalhos relevantes aqui no audiovisual do Brasil, e aí já faleceu, né? Então, para ter esse incentivo, né, Renato? Renato conhece muito bem, para continuar tendo esse incentivo à comunidade do audiovisual em relação à curta-metragem, né, que é o documentário, e longa-metragem, que já é questão de filme, né? Então, foi destinado esse recurso, né, para os municípios, através do governo federal e através da Secretaria de Cultura, né, tem esse apoio também, e a gente concorreu. Então, a gente vai colocar para vocês assistirem, né? É curto, não é muito longo, é muito bom, é uma história local, vocês vão gostar, né? Já era para mim ter vindo, na verdade, mas é assim mesmo. E aí depois eu venho para fazer as considerações finais. Aí meu amigo Ivan vai botar ali, eu vou me acomodar para assistir junto com vocês. Salve alegre cidade querida que Pompeia. Francisco Vasconcelos de Arruda, nascido em 27 de março de 1910, na fazenda Oiticara, município de Massapê, estado do Ceará. Filho de Ricardo José e Teodora Carminda. Seus primeiros estudos foram feitos com sua irmã Úrsula e sua prima Neném Arruda. Estudou escrituração mercantil com o professor Antônio Severino Vasconcelos. Fez ainda humanidades no educandário cearense do professor Moacir e concluiu em 1938 o curso de perito contador na Escola Comercial Padre Chapanã, que funcionava no Colégio Cearense, e em 1943, Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Ceará. Francisco Vasconcelos de Arruda foi um dos fundadores do Centro Estudantil Cearense em 11 de agosto de 1931. Os estudantes alencarinos, organizados pelo Centro Estudantil Cearense, sob o comando de Chico Arruda, depois de muitas lutas, obtiveram 50% do abatimento no transporte coletivo, nos cinemas e em outras casas de diversão na capital. O Ceará foi o pioneiro nestas conquistas para os estudantes. Dentre as atividades profissionais de Francisco Vasconcelos de Arruda, podemos destacar: ainda jovem em Fortaleza, passou a ser guarda-livros da firma J. Arruda e Irmãos. Depois foi ocupar o mesmo cargo na empresa Alfredo Fernandes e Companhia. Afastou-se para trabalhar em Cedro, aceitando o convite da empresa que trabalhava antes. Esta, a partir de 1940, passou a denominar-se Souza Fernandes e Companhia, tendo Chico Arruda como sócio. Dentro desta nova condição, aceitou o convite para dirigir a filial em Alagoinha, hoje denominada Ipalmirim. E lá, chegando, empenhou-se com afinco para o seu progresso. Advindo a seca de 1942, financiou, através de recursos da firma e do seu próprio bolso, os pequenos proprietários, objetivando a sua sobrevivência, evitando assim a sua retirada para outras paragens. Com essa atitude corajosa e altruísta, conquistou de logo a simpatia desse povo. Prosseguindo, atuou em todos os campos, principalmente na educação. Fundou e manteve o Colégio 11 de Agosto, situado hoje onde fica o atual Colégio Dr. Jarismar Gonçalves Melo. Encaminhou para Fortaleza dezenas de jovens que se transformaram em doutores. Quando foi para Alagoinha, atual Ipalmirim, Dr. Arruda pensava em passar somente uma temporada. Mudou de ideia, transformou essa
em sua terra natal e ficou até o fim de sua existência. A primeira ideia de Doutor Arruda foi a fundação de um colégio onde o jovem pudesse exercer a sua cidadania e também os seus ideais e o seu civismo. Fundado em 11 de agosto de 1941, em homenagem a essa data. Denominado assim, foi um grande passo inicial para o despertar da juventude, abrindo espaço para a motivação, o estudo e o lazer. A partir de então, Doutor Arruda não cessou o seu desejo de promover reformas estruturais e desenvolver o distrito de Alagoinha, proporcionando assim uma série de inovações das quais o município se orgulha de ter até hoje algumas delas, entre as quais a Escola Dom Francisco de Assis Pires e também, na época, mantinha os jovens com bolsas de estágio para estudarem nas instituições de ensino na capital e ainda mantinha uma loja de tecidos sem fins lucrativos no distrito de Alagoinha. Doutor Arruda não se preocupava somente com a educação. Ele também deixou sua marca registrada na saúde do hoje município de Palmirim, na época distrito de Alagoinha, fazendo a aquisição de um posto de saúde para o distrito que aos poucos foi se reformulando e adquirindo recursos e objetos e se transformou no então Hospital e Maternidade Maria José dos Santos. Finalmente, após um longo processo de modernização, de estruturação, uma longa caminhada, Doutor Arruda conseguiu, a partir dos acordos políticos, a partir da movimentação política, no ano de 1953, proporcionar a emancipação política da cidade de Palmirim, trazendo assim a sede da então cidade do Baixio para hoje a sede, o distrito de Alagoinha e Palmirim, e transformando assim a cidade. No dia 12 de dezembro de 1953 foi expedido o mandato ou a lei de emancipação política. No ano de 1954, Doutor Arruda foi eleito deputado estadual. Daí não parou de trabalhar, de ajudar o município de Palmirim e também região. Foi incansável batalhador nas emancipações políticas das cidades de Umari e Baixio. E ainda atuou nas grandes reformas e também nos primeiros projetos que foram tragos para o município de Palmirim. Quando da chegada de Doutor Arruda no distrito de Alagoinha, aquela que se tornaria uma das maiores devoções da cidade e também do nosso estado, a Romaria de São Sebastião. Ele, Doutor Arruda, juntamente com o Coronel Luiz Leite da Nóbrega e demais cidadãos e comunidade, impulsionaram aqui esse local. Abriram as varedas, abriram os caminhos, constituíram melhores caminhos para que a comunidade, os devotos, pudessem vir e rezar aos pés de São Sebastião. No ano de 1972, Doutor Arruda falece na capital do estado, Fortaleza, vítima de AVC. Com isso, uma grande lamentação, tristeza pela falta daquele que foi um dos maiores líderes políticos, civis, educacionais de nossa região.
Em 72 também, o seu sobrinho, Miguel Cairo Arruda, é eleito prefeito da cidade de Palmirim. E ainda motivado pelo desejo de homenagear aquele que foi responsável pela emancipação política de Palmirim, juntamente com Franciné Macário Diniz, escultor conhecido da região de Juazeiro do Norte, e também, ainda com o projeto de Etienne, um francês, um engenheiro francês, Christian Etienne, idealizaram uma imagem que perdurou aqui, no alto dessa pedra, no alto da Pedra de São Sebastião, por muitos anos. Hoje só resta a memória e as fotografias, as imagens. Essas imagens que relembram esse líder, esse homem que pensou à frente do seu tempo, esse homem que pensou, acima de tudo, na educação, na transformação, no bem comum da nossa população. E no ano de 1976 foi inaugurado essa imagem de Francisco Vasconcelos de Arruda, que ficou aqui no alto dessa pedra até o ano de 2016, onde a partir daí deu lugar a essa imagem de São Sebastião. Mas doutor Arruda, mesmo saindo daqui da pedra, a sua imagem, ela foi centralizada, ela foi para a avenida que leva o seu nome, na Avenida Doutor Arruda. E hoje ela está aqui na Avenida Doutor Arruda. Na madrugada de 23 de outubro de 1972, chegava o fim a emblemática trajetória da vida daquele líder político que foi responsável pelo desmembramento e elevação da cidade de Palmirim. Este homem notável, inesquecível, Dr. Arruda, deixou um legado imortal na história de nossa cidade. Hoje, ao olharmos para trás, é impossível não reconhecer a magnitude das contribuições desse líder. Suas raízes plantadas com paixão e dedicação se entrelaçam profundamente com a essência de nossa comunidade. Dr. Arruda não apenas desempenhou papéis cruciais como deputado, professor, advogado, mas também moldou o caráter dessa cidade. Seu espírito visionário guiou-nos através dos desafios, inspirando-nos a abraçar um futuro de prosperidade. Cada rua é um testemunho vivo da audácia desse homem extraordinário. À medida que este documentário chega ao seu fim, celebramos não apenas a vida de Dr. Arruda, mas também o notável progresso testemunhado em Palmirim. Cada canto desse solo abençoado evoluiu graças às contribuições de todos os munícipes, mas precisamos ressaltar a figura de Dr. Arruda, que inicialmente foi visionário em nossa cidade. Que esta jornada histórica sirva como inspiração contínua para as gerações vindouras, lembrando-nos da importância de dedicarmos nossos esforços à construção de comunidades vibrantes. Dr. Arruda não apenas moldou cidades, ele cultivou um legado de resiliência, compaixão e progresso. Ao olharmos para o horizonte do futuro, é com gratidão e compromisso renovado que honramos a memória deste grande homem. Que o crescimento e a evolução de nossa cidade continuem a ser testemunhas do impacto eterno de Dr. Arruda, um líder que plantou sementes de esperança e colheu frutos de transformações. Bom, aí foi uma pesquisa, né, do nosso amigo Israel que me ajudou nesse documentário, né, e aí nosso objetivo foi resgatar a história local, valorizar as pessoas que fizeram por nosso município, né, porque tem aquele velho ditado: se a gente não sabe de onde vem, como é que a gente vai para algum lugar, né? Então é muito importante a gente valorizar essas pessoas, tá certo? Agradeço o tempo de vocês, né? Muito obrigado de verdade e estou à disposição para qualquer coisa. Parabéns, Patrick e Josué.
Declaro aberto a fase de explicação pessoal. Vereador Jacaré. Senhora presidente, colegas vereadores, todos que estão aqui presentes, saudar cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um, saudar os ouvintes da Rádio Acaba FM, do site Transmita essa sessão, quero desejar boa sorte, que Deus ilumine a cada um. Senhora presidente, mais uma vez a gente inicia nossas palavras aqui deixando voto de pesar. Quer deixar voto de pesar ali a família Dona Zuleide ali da Serra da Areia, ou melhor, Sítio Tanque, né, vereador Renato? Que é a mãe de Juberlândia, de Neguinha, Silvana, a sogra de Silvana, né? É uma família grande. Então aqui a gente deixa esse voto de pesar aqui, senhora presidente, registrar esse voto de pesar a essa família ali do Sítio Tanques, mais conhecido ali como ali próximo à Serra da Areia, Cajazeirinha, ali envolve um sítio só e uma família só. Quero registrar aqui esse voto de pesar. Também quero aqui parabenizar, né, toda a escola Dr. Gerismar pela apresentação de Paixão de Cristo aí, né? Parabenizar toda a educação em nome da secretária Mércia, da diretora Jarlúcia, todos que fazem a educação aqui do nosso município. Apresentação muito bonita, estivemos presentes, parabenizar o prefeito, todos que estavam envolvidos. Muita gente vieram aí de fora assistir, que a gente viu, muita gente compareceu. Então, na Semana Santa que aqui nós estamos vivendo esse momento, foi muito bonito a apresentação. Quero aqui, senhora presidente, também, né, momento, muitas pessoas da gente aqui do nosso município se encontram hoje internadas em outros municípios, né, como o jovem, né, pedir oração para ele, o jovem Arnaldo, que Deus abençoe, com certeza já vai ter sua recuperação, Deus está no controle de tudo. Como também aqui tem outras pessoas como Leandro de Corrinha, cabeleireira, graças a Deus já está em Cajazeira, na casa do seu filho, já está bem recuperado, já passou pelos procedimentos, já está bem recuperado. Nós temos também Dona Rosa, a mãe de Cícero Pereira, né, pequeno, está internada ali em Aurora. Nós também aqui colocamos aqui em oração em nome de toda essa família, Francisco Pereira, Cícero Pereira, essa família grande. Também notícias boas ali de Márcio de seu Totonho ali do Sítio Boi, também está em Barbalha, Santo Antônio também, mas está bem recuperado, graças a Deus. E pegando aqui, eu tive fazendo uma visita, vereador Renato, lá na casa de seu Totonho, ali no Sítio Boi, e ali ele contou uma história interessante, e aí eu quero parabenizar ele de uma forma especial, que hoje eu acredito que é de uns poços profundos, melhor que tem aqui no nosso município. O último poço que foi cavado lá agora no Sítio Boi deu em torno de 16 a 17 mil litros de água por hora, né? Então, eu acredito que é dos melhores que tem aqui no nosso município. E esse poço ia ser cavado próximo à associação ali, onde o seu Totonho faz parte da diretoria. Mas ele já tem água próxima ali. Então ele indicou outro lugar. Ele disse, não, como a gente já tem água aqui, vai fazer naquela, de frente a Bosquinho, né? Onde ali está a falta d'água. E aí é onde eu quero dizer que ele fez essa indicação com muito amor, com a dedicação, assim, de uma forma que... E acertou, por um posto desse, dá aí em torno de 16 a 17 mil litros de água, Rosineide. Então foi de coração que ele fez essa doação, e eu quero aqui parabenizar esse grande homem, seu Totonho ali do Sítio Boi.
Quero aqui parabenizar meu primo e irmão, Aldemir, está da idade nova hoje, né, Júnior Trigueira? Nosso amigo Boró, né? Mais conhecido. E quero aqui também que Deus abençoe a ele, um grande amigo, que aí a gente tem como irmão, é primo e irmão, porque se dedica demais à nossa família. Então quero aqui desejar para o Aldemir uma felicidade, com muita bênção e paz, que Deus continue abençoando. Quero parabenizar também a sobrinha da minha esposa, Yasmin, a filha de Ilane de Vanduí, ali de Sítio Novo, idade nova, que Deus abençoe também, com muita bênção, uma jovem, uma pessoa maravilhosa, com muita bênção. E aqui eu quero finalizar, senhora presidente, né, parabenizando todos os empossados hoje, né, teve aqui a reunião hoje na Câmara, empossando os novos concursados aqui do nosso município, cada um nos seus lugares, com certeza vão contribuir e defender o nosso município de uma forma especial para ver esse município cada vez crescer, cada vez mais. Eu quero aqui parabenizar cada um que foi empossado hoje pela manhã aqui na Câmara Municipal pelo nosso prefeito, né, Wilson Alves de Freitas, desejar boa sorte a todos. Que Deus abençoe, estou satisfeito, senhora presidente, que Deus ilumine com muita bênção e paz e desejar aí uma boa Semana Santa a todos. Muito obrigado. Dr. Valderi. Senhora presidente, senhores colegas vereadores e vereadoras, plateia aqui presente, na qual saúdo o nome do nosso amigo Genaro, Luiz, ali do Serrote, dizer da alegria e da satisfação de estarmos mais uma vez aqui nos exercícios dos trabalhos. Senhora presidente, para iniciar nossas falas, gostaria também de pedir a Vossa Excelência que a gente paute agora no mês de abril, né, vereadora Rosneira, a questão dessa audiência pública referente aos animais, que é uma demanda recorrente que a população tem nos cobrado. A gente sabe do compromisso de Vossa Excelência com essa presidência da casa, mas a grande demanda, né, de assuntos que foram abordados aqui no mês de março, mas que Vossa Excelência a gente se programa para que possa pautar essa audiência pública, que é um objetivo comum de todos aqui os 9 vereadores, bem como do Executivo, de trazer uma solução em definitivo para essa problemática. Gostaria também aqui de fazer uma cobrança, a gente tem cobrado, e nosso amigo e procurador adjunto Júnior Trigueiro testemunha disso, e também tem reforçado essa nossa cobrança, cobrar novamente, porque eu acho que lá só funciona quando toda sessão a gente vai cobrando e vai tampando um bocado dos buracos e vai dando certo, né? A gente fez aqui um pedido, já é um pedido inclusive da gestão, para que houvesse a operação Tapa Buracos aqui nessa CE 151, lá mais precisamente nas proximidades da Guarita, até as pontas ali, um pouco mais da Santa Bárbara, e aí houve realmente, de fato, o início dessa manutenção de tapa-buracos, mas parou ali mais ou menos nas proximidades do lixão, né? Então que possa, através do coordenador aqui, eu acho que é de Iguatu, né, Júnior, o representante da SOP, possa dar continuidade, né? Inclusive a gente teve aí um acidente do filho do Dr. Geraldo, né, o secretário de Esportes, Nasso, né, capotou o carro por várias vezes, em decorrência disso e outros acontecimentos que têm acontecido, né, sendo redundante, em decorrência desses buracos que ora assolam a nossa região, certo? Então que possa ser cobrado novamente, que eu sei que já é bem cobrado, mas que possa ser dado continuidade a essa operação tapa-buraco. Parabenizar aqui a Secretaria de Educação, a gestão municipal, pela belíssima apresentação através da Escola Dr. Jarismar ali, segunda-feira passada, aqui no Forripá, né, sobre a Paixão de Cristo. Então, foi uma belíssima peça, com grande significação e representatividade para todos os cristãos, né? Então, parabenizo a escola que tem à frente da professora Jarlúcia, parabenizo a gestão municipal, parabenizo a Secretaria de Educação e o principal, né, a população, pela presença maciça, uma grande quantidade de pessoas assistindo aquela belíssima encenação, né? De igual modo, também parabenizo, ontem não pude ir, mas foi lá na escola do Filizar, né, vereador Renato, né? Vi as fotos, as filmagens também, então de igual modo também foi um belíssimo evento. Parabenizar pelos eventos que trazem à memória um fato muito importante,
que tem uma grande repercussão na história e mudou toda a vida de uma humanidade, né? Que é a morte, mas a ressurreição de Jesus Cristo. Gostaria também, senhora presidente, de parabenizar a nossa amiga aqui, Clarice de Dolores, né, completando hoje, Clarice Henrique, mais conhecida como Clarice Dolores, uma pessoa que é amiga da gente de longas datas, desde a época do ensino médio, que tem se desenvolvido profissionalmente como pessoa, hoje reside entre Palmirim e Lavras da Mangabeira, que tem contribuído muito também com as suas funções como servidora pública nesse município. Então, Clarice, meus parabéns, que Deus continue lhe abençoando, lhe fortalecendo, lhe capacitando cada vez mais para dar a sua contribuição ao nosso município. Gostaria também, senhora presidente, de informar aqui, em decorrência, graças a Deus, hoje teve a posse de 27 pessoas que foram concursadas, foram empossadas hoje através do concurso público, né? Tem uma informação que a partir de segunda-feira, vereador Silva, a Biblioteca Municipal já começa a funcionar, né? Porque em decorrência da bibliotecária ter sido empossada hoje. Hoje também já foi publicado o edital de convocação de mais 29 pessoas relacionadas aí ao concurso público do município, né? Que Deus possa abençoar essas pessoas que ingressam no concurso público para terem o desempenho, o esmero e a necessidade de contribuir com a coisa pública, de ser realmente de fato e de direito de servidores públicos. Gostaria também de informar e parabenizar a Secretaria e a Gestão Municipal, a Secretaria de Educação e a Gestão Municipal, pelas entregas dos ovos de Páscoa nas escolas do município, né, que aconteceram esses dias nas creches do município. Informar também que segunda-feira, é uma notícia bastante importante, segunda-feira está agendada a visita da empresa, do construtor e do engenheiro da Codevasf, para dar início o asfalto naquela região do Canaúna, certo? E aí vai estar em simbiose com o asfalto que está sendo ligado da BR ao distrito, e será feita também essa pavimentação asfáltica, né? Logo, então vai ficar uma região muito bacana, como já é. Está sendo concluída, né, vereador Renato? Inclusive eu estive visitando nosso amigo pastor César, ali próximo à Casa Olho d'Água. Está sendo concluída a pavimentação do distrito de Filizar, né? A gente que andava ali na lateral da Casa Olho d'Água hoje já está totalmente diferente. Então, parabenizar a Secretaria de Infraestrutura junto com a gestão por essas obras de infraestrutura que têm sido realizadas no município, né? Que o município foi contemplado com um trator agrícola, né, que está esperando só a parte burocrática para fazer a retirada. É um maquinário, não é pequeno. Quem é da agricultura, da zona rural, principalmente, sabe a importância que tem um trator agrícola, né, vereadora Rosneide? Então será muito bem-vindo para o nosso município. Dizer também que era uma pauta nossa e da Câmara Municipal e de boa parte da população também, que já deu início, que é a questão da coleta seletiva, né? A Secretaria de Meio Ambiente já iniciou a coleta seletiva e está fazendo alguns bairros como se fosse um teste, né? Para ver a questão da adaptação, que isso aí é natural em todos os municípios, a gente tem visto isso. Inclusive, ontem estava no Mari, tomando sorvete lá em Branca, na sorveteria de Branca, João, e na hora que o carro passou, ela colocou a sacolinha para o carro parar e levar, né? Não tem aquele negócio de ficar lixo no meio da rua, em cima do tambor, aí os cachorros vêm, rasgam e assim sucessivamente. Que também o município de Palmirim, ele penalizou a empresa responsável, vereador Renato, pela construção da passagem molhada lá no sítio Serra da Areia, né? E está nos trâmites para dar continuidade, né? Uma obra, se Vossa Excelência que é de sua região, uma obra de bastante importância. Então, digo a Vossa Excelência transmita à população lá que será dada continuidade logo que for convocada a segunda empresa colocada no processo licitatório, né? Que acabou o prazo para a entrega da ambulância, a empresa não entregou e o município abriu um processo administrativo, a ambulância que todos os vereadores cobram nessa casa, né? Foi aberto um processo administrativo para após o contratório ampla defesa, né? A empresa ser sancionada pelo descumprimento das cláusulas contratuais, né? Outra coisa importante também, via Secretaria de Saúde, é que, como está sendo bem publicado aí nas redes sociais do município,
questão de do dia 8, será feita as avaliações de pterígio e cataratas, lá no que a gente convencionou chamar de mini policlínica, né, que é um anexo ao hospital, e dia 9 e dia 10, se eu não me engano, serão realizados esses procedimentos. Então, que a população vá até a Secretaria de Saúde, a qual já parabenizo também pelo belíssimo trabalho que vem desempenhando, possa dar seu nome, né, para aquela pessoa que tem necessidade de realizar pterígio, cirurgia de catarata, porque será feito com mais comodidade, né, no próprio município. Isso é bastante importante, né, fica tanto mais prático para a gestão, como fica prático para aquele paciente que necessita também desse tipo de procedimento cirúrgico. E aí, gostaria também de trazer aqui para conhecimento dos vereadores e da população como um todo, que o deputado Eunício Oliveira destinou 597 mil para estradas vicinais, né? O deputado Mauro Filho destinou 398 mil reais para pavimentação, o deputado Moisés Rodrigues 400 mil reais, e 1.369.000 para a saúde foi destinado pelo deputado federal Domingos Neto, né? Daniel Oliveira, 50 mil para a iluminação do estádio municipal. Davi, né, vereador Jacaré, Davi de Raimundão, destinou 400 mil reais para a compra de uma van e um carro de 7 lugares, né? Todas essas destinações de recursos estão passando por aquelas formalidades essenciais que é necessário para que, de fato, esses recursos possam cair na conta do município, né? Então, logo, quando cada um desses recursos for realmente, de fato, aderido pelo município, que a gente possa estar trazendo aqui também para dar publicidade e para mostrar por quem tem feito pelo nosso município, né? Que isso é muito importante. O deputado e hoje secretário Ariel destinou 150 mil para a compra de um carro para a Secretaria de Segurança do município e 800 mil reais para as reformas de praças, né? E aí também lembrando, como o Patrick falou aqui, Ipaumirim foi contemplado com 96 mil reais para fomentar a cultura local, e em breve será lançado os editais para os artistas participarem, justamente recurso esse oriundo da Lei Aldir Blanc, né? E aí eu também gostaria de parabenizar e saudar a nossa secretária de Desenvolvimento Social, doutora Juliana, né, pelo belíssimo trabalho que tem feito aí nos diversos programas e nas famílias em maior necessidade que nós vemos no nosso município. São aquelas pessoas que vivem em vulnerabilidade social, né? E aí isso é importante, o apoio da gestão através da Secretaria de Desenvolvimento Social, porque nós sabemos que existem várias realidades, vários recortes sociais no município, né? Nós, como vereadores, somos conhecedores de que é necessário que o Estado, que o município, através da mão amiga da Secretaria de Ação Social, possa trazer um mínimo de dignidade para aquelas pessoas que cada dia lutam para sobreviver, né? Senhora Presidente, para concluir nossas palavras hoje, só gostaria de deixar aqui os parabéns, de uma forma geral, para a Câmara Municipal, né, que de até ontem, março, tem feito um belíssimo trabalho, os nobres vereadores, cada um trazendo as suas demandas, trazendo as realidades sociais das diversas localidades, porque nós sabemos que existem vários pontos, muito já foi feito, mas é necessário muito ainda se fazer, né? Parabenizar, como a gente tem parabenizado, quando é necessário cobrar também, mas parabenizar a gestão pelo belíssimo trabalho que tem feito, a necessidade de se corrigir muitas coisas, mas isso faz parte do processo político, do processo administrativo, né? E o importante é que, junto com o Executivo, essa casa tem um objetivo comum, que é servir a população, que é trazer mais dignidade, mais qualidade de vida para o nosso povo, que tanto merece, e que foi para isso que nos colocou aqui. Então, dizer que Deus nos abençoe, desejar uma feliz Semana Santa, né, para todos, dizer da importância, né, vereadora Rosnei, da Semana Santa para os cristãos, né, que não seja mais uma data comemorativa, mas que a gente possa trazer o verdadeiro significado que foi a morte e principalmente o significado que foi a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e até a próxima quarta-feira, querendo Deus. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereadora Rosineide.
Boa noite a todos. Gostaria aqui de cumprimentar, né, a secretária Juliana, Luiz, sempre aqui, representando lá o nosso Cid Serrote, Genaro, Júnior, que esteve aqui hoje, né? Estivemos aqui participando da posse, né, de 27 concursados, e aqui, né, Júnior, você informou que hoje já estaria saindo a relação, hoje ou segunda-feira, de mais 29 concursados, né? Mas queremos, né, que esses concursados realmente sejam chamados e ocupem, né, os seus cargos e que façam, né, um bom trabalho e o nosso e que desenvolvam para o desenvolvimento do nosso município. Os servidores da nossa casa, os assessores de comunicação, de imprensa, o assessor jurídico. E também, né, gostaria aqui de cumprimentar os jovens que trouxeram aqui e apresentaram esse documentário bastante interessante e importante sobre a vida do Dr. Arruda. No finalzinho eu vou falar mais um pouquinho. Gostaria também de parabenizar a escola Dr. Jarismar, em nome da secretária Mércia, em nome da diretora Jarluz, dos coordenadores, professores, alunos e de toda a população que se fez presente ali no Forripar para assistir, né, a apresentação, a encenação da Paixão de Cristo, esse ano, né, no local bem melhor que foi no Forripar. As pessoas puderam se acomodar ali na calçada, né, e ver, né, toda a encenação. Com certeza foi um local bem pensado, e parabéns a todos que participaram dessa belíssima apresentação. Gostaria aqui de agradecer a Rasputin, né, por ter atendido o nosso pedido, solucionando problemas, né, com relação à iluminação pública, de várias ruas, de locais aqui, né, de várias ruas aqui na sede, ali da rua Coronel Ramos da Holanda, do sítio Serrote, e depois nós vamos trazendo, né, mais e mais locais, que infelizmente agora, principalmente, né, com essas chuvas, de vez em quando tem um problema. Gostaria também de agradecer ao secretário Aquiles, que esteve essa semana, né, ali na rua Coronel Ramos da Holanda, mas precisamente ali próximo ao BS, tinham uns buracos e a comunidade cobrando, ele esteve lá com a sua equipe, o calçamento, né, deu uma arrumada. Também na rua Prefeito Expedito Dantas, nós sabemos que a problemática ali daquele esgoto existe. A minha mãe está morando ali na esquina, naquela rua da esquina, e lá o esgoto fica aberto. Fica aberto e inclusive, eu até disse, não vão fechar, vocês não vão fechar isso aqui enquanto não passar o inverno ou enquanto não resolverem o problema desse esgoto, que a gente sabe que quando começa a chover, hoje mesmo, essa chuvinha da tarde, logo o esgoto entope, e deixando aberto a salvação de muitos moradores ali da rua Prefeito Expedito Dantas e da rua Coronel Ramos da Holanda. Por quê? Porque logo o esgoto entope e a água fica voltando, né, para enchendo as casas de lama, de tudo que não presta. Mas eu acredito que logo, principalmente quando ao se construir, né, ali o prédio para o seu novo comércio, com certeza irá resolver, solucionar a problemática daquele povo que vem sofrendo há 30 ou 40 anos. Gostaria também, né, e continuando ainda, eu acho que aqui os vereadores lembram que acho que faz ano e meio que eu falo da questão da rua Mãe Preta, né? Foi feita uma parte, né, da problemática ali, mas a iluminação não existia, mas ontem, graças a Deus, foi resolvido
quando ele estava lá resolvendo o problema, eu digo, pelo amor de Deus, e chegou mais gente da rua e pedindo. Então, meu caro secretário Aquiles, obrigada, né, em nome do povo ali, da Rua Mãe Preta, que mora ali há muito tempo e que a gente vinha pedindo, e ontem, né, foi resolvida a problemática da iluminação pública. Você mesmo fez questão de só sair de lá quando resolvesse aquele problema. Então, obrigada em nome daquele povo. E dizer, né, que sábado, dia 4 de abril, acontecerá aqui na Praça Padre Cícero uma concentração, né, das mães de crianças autistas. Nós sabemos que agora, no mês de abril, é comemorado, é celebrado, né, o dia de conscientização do autismo. Data essa muito importante, como eu sempre digo, né, que o preconceito contra o autismo começa em casa. E aqui em Palmirim, isso aí era mais do que visível. Quando um professor na escola falava, os pais achavam ruim. Mas, graças a Deus, um projeto nosso, e sancionado pelo prefeito Wilson, desde 2021, como eu digo, Palmirim saiu na frente. Graças a Deus, muita coisa já tem mudado. A questão da conscientização, a questão também de melhorias, né, na qualidade de vida das nossas crianças e adolescentes, com a contratação de alguns profissionais, né? Eu sei que ainda falta muito, ainda tem crianças que não foram atendidas, e cada dia, né, a fila aumenta, mas pelo menos nós já temos esses benefícios. Então, sintam-se todos convidados, e, como eu digo, é uma coisa que nós não devemos esconder, nós devemos mostrar para a sociedade que a problemática existe e que todos devem dar as mãos e ajudar, né, os pais nesse acompanhamento, nessa luta diária que não é fácil. E gostaria também de parabenizar aqui os jovens, né, em nome de Patrick, que veio aqui e falou sobre o documentário Dr. Arruda. É merecido, parabéns a vocês pela iniciativa. Com certeza, Dr. Arruda, né, foi o responsável maior pela emancipação política de Palmirim. Então, foi um documentário de forma resumida, mas de forma clara, objetiva, e que realmente transmitiu, né, a realidade. Então, doutor Arruda, com certeza, foi um homem que fez muito por Palmirim e que merecia muito mais ser lembrado por nós e palmirinenses pelo trabalho, por tudo que ele fez, por tudo que ele representou e por tudo que ele deixou e por muito que ele fez por muitos filhos de Palmirim, quando não tinha condição de estudar e que iam para a Fortaleza, e o que ele fez, né, pelo nosso município, pela educação em especial, como foi mostrado no documentário, a escola, né, o antigo colégio 11 de agosto, e depois a escola Francisco, né, Dom Francisco de Assis Pires, que também é o nome Dom Francisco de Assis Pires, foi em homenagem, né, a um bispo que era padrinho de Dr. Arruda. Então a gente não pode esquecer, e nós não podemos, né, esquecer jamais, diz que um país ou município que esquece a sua história, não, realmente isso não pode acontecer. Então, parabéns, meninos, parabéns, garotos, né, que vocês possam produzir mais e mais documentários que tragam realmente a realidade e de pessoas que realmente mereçam, né, todo esse conhecimento e reconhecimento. E desejar também a todos uma feliz Páscoa, né, que nós possamos realmente, que a gente sabe que é uma celebração, é quando os cristãos celebram, né, a morte e a ressurreição daquele que veio para nos salvar.
não é uma data comemorativa para a gente estar enchendo a cara de vinho. Vamos deixar de tomar cachaça e parar e deixar de tomar cerveja. Mas vamos ficar bêbados tomando vinho. Também não é assim. Vamos tomar um pouquinho de vinho. Mas não é bem isso, né? O que diz, né? O que celebra a Semana Santa. Então, a todos, o meu abraço, uma feliz Páscoa e que Deus os abençoe. E até quarta-feira, se Deus quiser. Walter Brasil. Boa noite a todos. Cumprimento a presidente Marcelene, a todos os meus amigos vereadores e aqui todos na plateia. Aquele abraço e sejam bem acolhidos. Quero aqui parabenizar a todos envolvidos na Paixão de Cristo da Escola Jarismar, assim também como no Felizardo, teve a apresentação. É muito importante esse incentivo para que possa cada ano crescer, como o Colégio Jarismar está se destacando em nosso município com essa apresentação. Cada dia melhora mais e aumenta o público e o desenvolvimento dessas equipes na apresentação do Paixão de Cristo. Também quero parabenizar os atores e produtores da minissérie O Retorno do Distrito Felizardo, que está fazendo sucesso nas redes sociais. Parabenizar também os concursados que hoje foram empossados. Também quero parabenizar pela iniciativa do nosso amigo Patrick, que sirva de exemplo para os demais, que é beneficiado com a lei, para que possa mostrar os seus trabalhos que foi desenvolvido. Isso é muito importante, que a gente tenha acesso e que a população de Palmirim saiba o que foi feito com esse recurso da lei de Paulo Gustavo. E também agradecer a Rasputin pela iluminação pública que foi feita na Filha São José, precisamente naqueles condomínios de Assis. Os moradores estavam pedindo muito que fosse resolvido o problema da iluminação lá. Quero aqui parabenizá-lo e agradecer pela iniciativa, assim também como parabenizar a coleta seletiva que já está sendo desenvolvida no nosso município. Hoje eu fiz uma indicação, mas devido à chuva, cheguei um pouco atrasado, mas essa indicação, pretendo que o prefeito veja com carinho essa indicação para que possamos resolver o problema da ladeira do sítio Zé Vieira. Essa ladeira está com difícil acesso e a comunidade está pedindo que a gestão veja a possibilidade de calçar essa ladeira, assim como existe um projeto para calçar algumas ladeiras do Serrote, e assim também como dar início à passagem molhada depois da ladeira, que dá acesso descendo para o lado de José-Si. No momento são essas minhas palavras e agradeço a todos e tenham uma boa Páscoa. Vereador Silvio Diniz. Boa tarde a todos, senhora presidente, nobres colegas vereadores, população que se faz aqui presente, e aqueles que nos acompanham através das nossas redes sociais e que nos escutam através da Rádio AKB FM. Bem, hoje foi um dia muito importante
Pela manhã estivemos presentes na posse dos recém-convocados, aprovados no concurso público de Palmirim. Queria aqui agradecer ao gestor municipal por ter acatado a recomendação do Ministério Público e ter iniciado a efetivar os aprovados no concurso. E aqui foi um marco para esses que hoje estão adentrando a prestação de serviço público. Mas o que me chamou a atenção também, não só na presença de muitos, mas também nas palavras ditas pelo nosso gestor no dia de hoje em seu discurso. E como no momento era um momento de posse, cada um teve sua palavra, não era um momento como na Câmara, eu resolvi só destacar alguns pontos que eu fiquei sem entender algumas delas, né? Porque assim, o gestor, ele citou em suas palavras que a sua gestão precisava ter paciência para que as coisas saíssem. Mas aí a gente não pode confundir paciência com responsabilidade. Quando a gente empossa um grande número de aprovados em um concurso com disparidade salarial, a gente gera, além de a gente estar promovendo uma coisa inconstitucional, a gente gera para o município um passivo trabalhista, gerando uma dívida para o nosso município. Tanto é que basta olhar a quantidade de dinheiro que foi gasto no ano de 2025 através de condenações judiciais. Quanto foi pago e quanta coisa daria para fazer com esse dinheiro que foi gasto em 2025. Então, pedir paciência quanto a isso é uma falta de responsabilidade com os recursos públicos da nossa cidade. Porque quando a gente vê o valor exorbitante que foi gasto no ano passado e vemos o quanto falta em outros aspectos, a gente vê a falta de responsabilidade com os nossos recursos. Eu também pude observar quando o mesmo falou, né, de forma muito humilde, que gostava de medir as palavras para falar, que não é, infelizmente, o que vem acontecendo, né, recentemente, principalmente quando ele vai se tratar com os mais humildes. Ele não costuma medir as palavras. E queria aqui até me solidarizar com o ex-vereador, com esse agricultor chamado Mirim, pelo episódio que o mesmo passou na Associação do Distrito Bananeira, né, onde foi basicamente humilhado, simplesmente por não querer tirar uma foto com o gestor. Talvez o Palmirim esteja enfrentando uma ditadura, porque não sabia que era obrigado a tirar foto ou ficar satisfeito na presença. Cada um tem sua opinião e respeita da forma que se convém, né? O que não pode é denegrir, falar mal, mas assim fica minha solidariedade com o amigo Mirim. E, inclusive o vídeo até circula nas redes sociais quando o mesmo alega que na sua primeira gestão enviou as máquinas para ajudar o amigo Mirim e o mesmo não o apoiou. Talvez o gestor não saiba que está se auto-incriminando, porque mandar veículos da gestão para favorecer politicamente alguém, isso é crime, né? Se ele queria ajudar, que ele ajudasse com fosse dele e não do município, né? O mesmo também falou que não é dele a parte da politicagem, de perseguição política, né? Então, assim, é muito fácil falar, mas quando a gente vê a prática, a gente vê que a diferença é gigantesca. Basta citar o nosso grande amigo Rubens Dário, né, responsável pela articulação do selo Unicef, quando mesmo esteve envolvido, ele e toda a sua equipe, Palmirim ganhou pela primeira vez o selo Unicef, e misteriosamente, após o mesmo ser candidato ao diretório do seu partido, foi afastado sem nenhuma razão. E aí, quanto à fala da paciência, né, eu aqui faço uma observação à classe da educação, que recebe selo ouro da alfabetização. Que educação exemplo a de Palmirim. Então, a educação já teve muita paciência ao aguardar a conversa que foi falada aqui entre a gestão e a classe sobre os reajustes que foi prometido. Porque a partir do momento que eles se mobilizam, que ele vem até esta casa, aí aparece justificativa
pelo menos para apagar o fogo momentaneamente. Mas aí os dias passam, os meses, e nenhuma resposta é dada. E foi assim quanto ao rateio no final do ano, e está sendo assim quanto aos reajustes do nosso município. Fiquei feliz em saber, no dia de hoje, que uma empresa foi penalizada pela execução mal feita de um serviço, né? Inclusive, queria aqui pedir encarecidamente ao gestor que ele possa penalizar as empresas de transporte do nosso município, que prestam um serviço de baixíssima qualidade, tanto as que carregam os alunos universitários, que colocam veículos do mesmo valor, mas com disparidade gigantesca, um novo e outro velho, um que nunca quebra, outro que está caindo nos pedaços. Quando olhamos para um município, esse nem se fala. Muitas das linhas, às vezes, nem sequer rodam. E aí são anunciados como ampliação, quando na verdade eram para estar rodando há muito tempo e não estão. Queria pedir também que penalizasse as empresas, algumas delas que também fazem obras no município, como a que fez a obra do Centro de Treinamento do Professor José Holanda. A gente sabe que toda obra há uma garantia, seja ela uma obra pública ou não. Uma obra que tem um pouco mais de 3 anos, o teto caiu e já vai haver uma reforma agora. A gente olha para o colégio do Canaúna, 3 meses que foi entregue. Vocês podem ir lá que o reboco da parede já está começando a cair. Essa é a qualidade das obras que são entregues no nosso município. E aí, às vezes, falam que a gente se exalta quando não chama de obra, chama de gambiarra. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Essas são minhas palavras para o momento. Satisfeito, senhora presidente. Vereador Renato. Boa noite a todos e a todas, nobres colegas vereadores, vereadoras, colega presidente, plateia que nos assiste, dá graças a Deus aqui por estarmos no exercício dos trabalhos. Nós sócios pesar a família de Dona Zuleide, lá do Citans, que faleceu precocemente, nossos sentimentos. E aqui parabenizar as ações da Secretaria de Assistência Social, nossa colega Juliana, e a secretária Messia, pelas ações que realizaram nas escolas em relação à Semana Santa, a apresentação aqui no Forripá, a apresentação do Distrito Felizardo, apresentações belíssimas que não só tem um cunho educativo, mas também de entretenimento e de religiosidade, já que traz à tona a lembrança, a memória do nosso Salvador Jesus Cristo e de toda a sua luta para ver a salvação da humanidade. Agradecer aqui a Rasputin e a Samuel, que fizeram a troca de lâmpadas lá no Distrito Felizardo, muitas que estavam queimadas, tanto na sede como na zona rural, foram trocadas, e a gente aqui de pronto agradece pelo atendimento do nosso pedido. Parabenizar as pessoas que foram empossadas hoje, os concursados, na cerimônia de posse do dia de hoje, que possam prestar um bom serviço à nossa comunidade, que possam de fato fazer do seu trabalho um projeto de vida não só para eles, mas também para a população que recebe o seu serviço. Aqueles que vêm de outros municípios também possam ser acolhidos e recepcionados. Por fim, convidar toda a população do município que possa participar do 6º ano da Paixão de Cristo, realizada pela Associação Casa Olhudal, que vai acontecer nesse sábado na Praça da Igreja. Um evento realizado há 6 anos pela Associação Comunitária, feito pela professora Marilene, toda a sua equipe, e pelas crianças da associação, que apresentam um belo teatro para a população. E também, durante ou após o evento, será realizado o sorteio de cestas básicas. Cestas essas conseguidas através da parceria de vários amigos e colegas, que a gente sai solicitando a ajuda e consegue formalizar alguns cestas e faz o sorteio da população. Então, é um momento muito bom, um momento de religiosidade, de cultura e de entretenimento da população, e também de assistência social, já que é feito o sorteio dessas cestas à população. Então, que todos possam participar e que possam contribuir com a sua presença da forma que puder para a realização desse evento. E aqui eu parabenizo de pronto a Associação Casa Olhudal, que mais uma vez, se Deus quiser, possibilitará a realização desse evento. Por fim, desejar uma abençoada Semana Santa a todos, que possa ser uma semana de paz, de reflexão, e que nós tenhamos na certeza de que as voltas que o mundo tem dado e que o ser humano tem
papel da religião tem sido cada vez mais necessário na vida das pessoas e, tristemente, a religião ou as religiões têm pecado ou têm não feito o seu papel, digamos, de uma maneira positiva, da forma que está o mundo. A gente viu a guerra que está no Irã, mostrando uma procissão centenária não pôde acontecer no Santo Sepulcro por conta da guerra. E outros eventos no mundo que o Papa teve que cessar o acontecimento exatamente por conta da guerra. Então, o Papa, em sua homilia, falando de Jesus Cristo, o príncipe da paz, e mais em voga do que nunca a necessidade de paz no mundo, principalmente quando uma guerra dessa ataca principalmente os mais favorecidos e, em sua grande maioria, crianças. Então, que seja um tempo de reflexão, que toda semana, não só essa, mas todas sejam santas, e que Jesus Cristo possa, renascer, ressuscitar todos os dias em nossos corações, no sentido de entender que, como bem Ele pregou, nós somos todos irmãos. Que Deus nos abençoe, uma feliz e abençoada Semana Santa a todos. Colegas vereadores, assessores da Câmara, a mídia que nos assiste, funcionário dessa casa, quero saudar aqui a plateia em nome da nossa secretária Juliana Samires, aqui presente hoje. E quero aqui iniciar minhas palavras desejando, voto de pesar à família de Dona Zuleide, que Deus conforte o coração dos familiares. E aqui também quero parabenizar, a grande peça que houve da Paixão de Cristo. Não pôde estar presente porque estava na universidade, mas acompanhei tudo e foi uma peça maravilhosa, como todo ano tem, Então, em nome da nossa secretária Mércia, quero parabenizar a todos os envolvidos, da diretora do Gerismar, todos os envolvidos, o ator Felipe, que Deus abençoe cada um com muita saúde e muita paz. Quero aqui parabenizar, todos os empossados. Hoje a gente estivemos aqui na Câmara, para a posse dos novos concursados. Então, quero parabenizar, desejar boa sorte, que desenvolvam um brilhante trabalho no nosso município. Aos de fora, os que vieram, que sejam bem acolhidos aqui por nós. E é só desejar boa sorte. E aos novos, convocados que serão, que Deus abençoe também cada um. Quero também, como os colegas falaram, pedir oração pelas pessoas que estão precisando, em nome de Arnaldo, um jovem, muito jovem, que ainda se encontra na UTI, jovem de 23 anos. Então, em nome de Camila e de sua mãe, todos, a gente pede, que Deus restaure a saúde do jovem Arnaldo, e assim como todos o que estão precisando. Quero desejar a todos uma feliz Semana Santa muito abençoada. Deus abençoe a cada um, com muita saúde, muita paz e tudo de bom. Quero parabenizar, a apresentação aqui do jovem Patrick, do documentário. Parabéns, Patrick, dizer que essa casa está à disposição para sempre que precisar, viu? Estamos de portas abertas. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária do primeiro período legislativo do dia 1º de abril de 2026 e convoco os demais vereadores a participarem da 9ª sessão ordinária no dia 8/4 de 2026. Convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos o hino municipal. Salve alegre cidade querida, que Pompeias em nosso legão. Tens a fé, tens o amor, tens a vida, do fervor do teu povo cristão. Sob os raios de sol fecundante, germinando em terreno feraz, que o teu belo pendão se levanta
Este lago de Livra tão boa, deu-te o nome de dor, teu porvir. Os invernos na sua clemência dão-te parte do seu cabedal. Pelos rios, serrote, pendência, és banhada na quadra invernal. Município que orgulha tua gente, pelo teu conhecido valor. No passado e também no presente, és extremo e batalhador. Chupa antiga e pequena lagoa, e palmeirito nasceste a sorrir. Este lago de Livra tão boa, deu-te o nome de dor, teu porvir.